Saúde às irmãs e aos irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Em nosso momento de oração, reflexão, Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículos 18 ao 21. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora o menino ficou liberto. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo nós não podemos expulsá-lo? Jesus respondeu: por causa da pequenez da fé que vocês têm. Pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé, como um grão de mostarda, dirão a este monte: mude-se daqui para lá, e ele se mudará. Nada lhe será impossível. Mas esse tipo de demônio só pode ser expulso por meio de oração e jejum. O que nós temos aqui, Jesus já havia ensinado os seus discípulos, já havia instruído. E quando ele os enviou de 2 em 2, deu-lhes autoridade e poder para orarem, curarem, libertarem pessoas, socorrer as pessoas que estavam passando por dificuldade, que tinham problemas emocionais, internos e físicos. Jesus os comissionou, os preparou. E aí o que acontece? Há esse caso em que um homem tendo um filho, que no momento ele se jogava na água para se afogar, no outro momento se jogava no fogo para se queimar, e poderia morrer devido à gravidade. Esse homem, com certeza, tendo gastado dinheiro com médicos, curandeiros e outras pessoas, ele não viu resultados. O seu filho continuava nesse estado. Isso levava sofrimento a ele e a sua família, porque não aguentavam mais ver o seu filho fazer isto, não entendendo o que estava acontecendo. O problema era interno, espiritual, e esse homem pode não ter percebido isso. Ele levou o seu filho para os discípulos de Jesus. Alguém deve ter falado: olha, há alguns homens aí que estão orando, estão libertando, estão curando. Leve o seu filho até eles poderão fazer algo. E foi o que ele fez, na certeza de que os discípulos de Jesus poderiam curar o seu filho. Ele os levou, ele o levou até eles. Entretanto, 2 não conseguiram fazer nada, os outros 2 nada. Por fim, os 12 discípulos de Jesus não conseguiram fazer nada por esse menino. E aí foi quando alguém deve ter falado: olha, Jesus, ele pode, ele tem autoridade e poder. Nós não sabemos porque não estamos conseguindo fazer algo pelo seu filho, mas Jesus pode. E assim, ele leva o seu filho até Jesus. E aí o que acontece? Jesus, ele observa o que estava prejudicando o filho desse homem, o que prejudicava esse menino fisicamente, interiormente, era a ação maligna. Diz aqui que Jesus, tendo liberto esse filho da ação maligna, ele ficou curado, restabelecido, voltou à normalidade. Os discípulos ficaram surpresos como isso tinha ocorrido, e eles não conseguiram fazer nada por esse menino. Jesus disse que aqui havia um problema de fé. E o mais importante aqui, Jesus diz o seguinte: esse tipo de mal só se expulsa com a prática da oração e do jejum. Mas é necessário que haja fé. Qual é o tipo de fé que vocês colocaram quando vocês oraram por esse menino? Vocês oraram com fé ou só da boca para fora? Vocês, observando a reação do menino, vocês ficaram assustados? Vocês ficaram surpresos? O problema está na forma em que vocês oraram. Vocês não oraram com fé. Quanto tempo vocês ficaram comigo e eu ensinei a orar com fé?
e também a prática do jejum. Com certeza, Jesus disse para os seus discípulos: se vocês tivessem uma vida de oração, mas vocês tivessem fé e não estivessem jejuando, poderiam ter libertado esse menino, mas não. Agora, se vocês não estavam orando com fé, mas estivessem jejuando, vocês teriam libertado esse menino. O problema aqui é que vocês não estavam orando com fé e muito menos jejuando. Bastou ficar longe de mim, se afastarem, vocês pararam no meio do caminho. Parece que entrou por um ouvido e sai pelo outro, vocês pararam. Por isso vocês não puderam expulsar o mal desse menino e curá-lo, porque vocês não oraram com fé, oraram como pessoas que oram da boca para fora, sem sentir a presença de Deus internamente. Vocês não manifestaram fé, e jejuar também, vocês pararam. Vocês querem fazer o quê? Libertar as pessoas? Orar sem ter fé? O que é que vocês vão conseguir fazer pelas pessoas? Nada. Vimos aqui a repreensão de Jesus no intuito de corrigi-los, de prepará-los para que pudessem fazer o que é o certo: orar com fé e jejuar. Que Deus abençoe e oremos. Senhor Deus, te agradecemos pela tua palavra, porque temos aprendido muito. Nós que trabalhamos no ministério de oração, esteja, Senhor, nos inspirando, nos ensinando a cada momento. É o que nós pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Assim, irmãos e irmãs, continuemos a orar com fé, crer que acontecerá. E podendo jejuar, o faz. Se não puder, continue orando, se colocando diante do Senhor, para continuar a ser uma bênção em nome de Jesus. Amém.